No vídeo anterior, iniciamos a nossa descida às profundezas do abismo, rumo a cada vez mais densas regiões do umbral. Seguindo os passos de André Luiz, paramos no primeiro nível, ou das criaturas mais materialistas quando encarnadas, e que, ao morrer, se agarram à terra por não conhecerem nem acreditarem em nada além da matéria densa. Do alto, o arcanjo Gabriel emana raios de luz celestial para o fundo do abismo. Mas longe de ser uma bênção para estas criaturas, ainda tão distantes da salvação, é algo que acaba por aumentar a sua agonia. Ficarão aqui por muito, muito tempo, até o dia em que a força da lei divina os arraste de novo para a superfície, para novas encarnações. Mas ainda temos muito que descer, em escadarias que parecem não ter fim. Mais abaixo, enormes serpentes atravessam o caminho. Serpentes com rostos humanos, mutações infernais, com olhares expressando muita tristeza e dor. São espíritos deformados, alguns a vagar pelo abismo há milhares de anos, reduzidos a estas formas rastejantes pelas vidas que levaram na Terra. De tanto se culpar por seu egoísmo e prática do mal absoluto, um espírito pode ter seu perispírito transmutado para esta forma terrível. Um processo de autodestruição do organismo psíquico, nesse caso, um retorno a formas inferiores, pelas quais o espírito já passara, assim como todos nós já passamos, há milhões de anos, nos primórdios da nossa evolução. Esta região ainda é o lar de aves sobrenaturais, criaturas infernais, e que também possuem fisionomias levemente humanas. Também são espíritos condenados, vendo suas formas regredirem, remetendo a um passado muito distante em nossa jornada no plano físico. Um som de turbilhão toma conta do ambiente. Chegamos em um rio, muito largo e caudaloso, nas profundezas do abismo. Este é o Rio Plátino, com águas que lembram prata líquida, um dos muitos rios que correm por esta dimensão trevosa. Mas o que podia ser algo belo se revela terrível. As águas deste rio levam milhares de espíritos desesperados que tentam se agarrar às margens, sem sucesso. Muitos inconscientes, outros em pânico, como que carregados por uma tsunami de proporções bíblicas. São os espíritos daqueles que se deixaram dominar por todas as paixões e agora não conseguem sair deste fluxo incontrolável de desejos, desencadeado por eles mesmos. Hora de deixar os horrores do Plátino para trás, seguindo uma trilha estreita que margeia o rio. Chegamos em um lugar mais aberto, onde podemos avistar na margem oposta uma campina, de onde árvores estranhas parecem nos espreitar. Árvores que parecem formas humanas, são espíritos que se vegetalizaram. Corações aflitos e inteligências que foram caindo, até atingir a inconsciência e começarem a ver seus corpos retrocedendo na escala da evolução. Um dia, voltarão até o mineral e descerão ainda um pouco mais no seu nível de consciência,
mas é certo que retornarão seu caminho na evolução. Num futuro distante, quando cansados da permanência no quase nada, ocuparão novos corpos em novas encarnações, provavelmente em mundos primitivos. Chegamos agora em um imenso lago, de águas paradas, de coloração esverdeada. Ao olhar com atenção, percebe-se que não é água, mas algo gelatinoso, pegajoso. E dentro dessa substância maligna, nos deparamos com milhares de rostos semi-humanos. Espíritos que desceram até o mais profundo abismo, se transformando em uma espécie de massa coletiva e disforme, unidos pela mesma vibração negativa. São as criaturas que mais tempo demorarão para reencarnar. Para elas, a superfície terrestre onde vivemos é o céu. Estão tão distantes do nosso já atrasado nível evolucional como nós estamos de seres angelicais. E rodeando o lago, avista-se uma verdadeira multidão de criaturas esfarrapadas, que ainda não perderam totalmente a forma humana, ainda não estão totalmente inconscientes e gritam por ajuda, imploram por uma nova encarnação. Esse lamento coletivo carregado de angústia e sofrimento marca a chegada aos domínios do dragão. O dragão, aquele que se opõe a Deus. Há sempre no fundo da terra um dragão, que domina um império de dragões. E vemos alguns dragões aqui, aterradores, sobrevoando e vigiando o mais profundo dos abismos. Os seres mais perigosos da criação, que por vezes assumem as formas dessas criaturas mitológicas. Em todos os mundos de vibrações densas como o nosso, existem dragões e seus filhos. Satanás, Astaroth, Belzebu, figuras e nomes simbólicos de criaturas semelhantes que simplesmente não aceitam a lei divina que também os criou. Mas falta um dragão, o que está acima de todos os outros da sua espécie, aquele que encarna o mal absoluto. A 50 metros abaixo, nos deparamos com uma espécie de praça aberta. E em seu centro, acorrentado, uivando e gemendo, uma criatura colossal cuja simples visão já seria suficiente para fazer um coração parar. Um gigante com talvez uma centena de metros de altura, cercado por um batalhão de adoradores que pareciam ter saído de um pesadelo. Seu nome, ou pelo menos um dos seus muitos nomes, é Lúcifer. Em breve será libertado por Deus. Terá 1000 dias para reinar na terra, para então ser vencido. E nesses 1000 dias, as escolhas do homem decidirão o destino do mundo. É a hora da separação do joio do trigo. Qual será a sua escolha? Obrigado por assistir.